Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elaine Salete, sou professora de costura criativa, sou professora de cartonagem, mas a minha aula de hoje é de costura. Hoje eu vou fazer esse organizador de bolsa, organizador de mala. Uma peça super compacta, super fácil de fazer, que cabe em qualquer cantinho dentro da bolsa da gente e carrega um monte de coisa. Ela tem vários bolsos, olha quantos bolsos ela tem. Ela tem 2 bolsos sem zíper com plástico, olha, transparente, e tem esses 4 bolsinhos com zíperes. Espero que gostem da aula. Quem gostar, não esqueça de deixar um joinha no vídeo e de se inscrever no canal. E também peçam para entrar lá no grupo do Facebook para poder pegar o molde, tá? O molde vai ficar lá nos arquivos do grupo. Bom, então, pra gente começar, primeiro de tudo, vocês vão precisar do molde que vai estar disponível lá no grupo, tá? No molde, aqui tem o molde que vai ser cortada a parte externa e também todas as medidas das outras partes do organizador, tá? Vocês vão procurar por organizador Zen, tá ok? O grupo vai ficar o link aí na descrição do vídeo, é só entrar lá e pegar nos arquivos do grupo, tá bom? Bom, eu vou falar as medidas, mas não se preocupem em anotar, porque no molde vão estar todas as medidas bem certinhas, tá? Nós vamos precisar de 4 zíperes, tá? Já com o cursor. Os zíperes, eles são de 18 centímetros. Já coloquei o cursor. Se você não sabe como colocar o cursor, eu tenho um vídeo que eu explico bem, um vídeo bem curtinho. É uma dicasinha bem rápida, que eu ensino como colocar um cursor no zíper, tá? Também vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aulinha para vocês acessarem, tá bom? Então, 4 já com o cursor. Vamos precisar, para fazer o acabamento desses zíperes, 16 vezes de 4 por 4. Aqui eu tô utilizando o tecido que eu vou usar de forro, tá? 4 vezes de 16 vezes de 4 por 4. Para fazer a aba, eu vou precisar de 2 vezes de 10 por 15 no tecido e 1 vez de 10 por 15 na manta. O bolso menor, ele mede 20 por 20, 2 vezes no tecido. Eu estruturei esse tecido, olha só, com aquela entretela de tecido. É uma entretela utilizada para fazer colarinho de camisa. Vocês encontram em bazar de aviamento com facilidade, tá? Então, eu colei, passei o ferro e colei ele atrás do tecido. Então, esse aqui é um tecido de tricoline, um tecido digital, que eu colei essa entretela atrás e ele ficou assim, bem resistente, bem firme, tá? Fiz isso nas duas partes, de 20 por 20. Vou precisar de 4 vezes de 20 por 10, num tecido de forro. O bolso maior, pro forro, 4 vezes 20 por 13. 2 vezes de 20 por 25, também, olha só, estabilizei na entretela, tá? Eu estruturei ele nessa entretela, olha como que ela é. Eu vou pegar um pedaço para mostrar para vocês como que ela é, tá? E para fazer a parte externa, nós vamos precisar de 2 vezes de 30 por 38. Aqui eu tô utilizando um jeans sem elastano, tá? Sempre comprem jeans sem elastano. Esse aqui é a parte interna e a parte externa, eu fiz um matelacê na manta R1 100 gramas, tá? A entretela, ela é assim, ó, ela é um tecido, ó, com cola do outro lado, tá? Ela é vendida por metro, vocês compram por metro em bazares de aviamento, em casas de aviamento, em armarinhos, tá? Em loja de tecido deve ter também, eu nunca comprei, eu só compro em bazar. Tá? Então, ela tem tecido de um lado e cola do outro. Aí, vocês colocam ela assim no avesso do tecido, a cola pro avesso e passa o ferro e ela já adere ao tecido e ele fica estruturado, tá bom? Vou começar preparando os zíperes, tá? Então, aqui eu tenho 16 vezes, 16 quadradinhos de 4 por 4. Eu vou pegar os zíperes e vou colocar os quadradinhos assim, ó, de 2 em 2, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com zíper, tá? Direito com zíper. E o outro direito com avesso, né? Então, fica um sanduíche do zíper e os 2 tecidos com o direito para dentro, tá? Aí, eu passo uma costura, desviro e rebato essa costura, tá bom?
Olha, costurei, tá? Costurei. Agora eu puxo pra cá, ó, e vou rebater a costura. Ó, ficou desse jeito. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o tecido com o direito pra baixo e o outro com o direito pra cima, deixando o zíper lá dentro, um sanduichinho do zíper, e vou costurar. Depois que eu costurar, eu vou desvirar e vou rebater. Bom, então ele ficou assim, ó, os dois lados com acabamento. Agora pode cortar esse excesso de tecido aqui, ó. Tá? Ficou assim. E vou repetir esse processo nos outros 3 zíperes, tá bom? Olha, os zíperes ficaram assim, tá? Os 4 com o acabamento. Agora eu vou começar fazendo o bolso maior. A mesma coisa que eu fizer no bolso maior, vocês vão fazer no bolso menor, tá? Igualzinho que faz o bolso maior, faz o bolso menor. Vou separar 2 desses zíperes aqui pro bolso menor e aqui eu vou utilizar 2 zíperes, tá? Bom, primeiro de tudo, eu vou marcar o meio do meu tecido, tá? Eu dobro aqui bem certinho, ó. Marco aqui, vou dar um piquezinho bem na bordinha, tá? Ó, só pra eu saber onde tá o meio, ó. Tá o meio ali, vou marcar o meio do lado de cá também. Tá? Então, tô com o meio marcado aqui e o meio marcado aqui embaixo. Eu vou pegar o meu zíper e vou marcar o meio dele também. Só que eu não vou medir por essas pontas, eu vou medir aqui, ó, pela borda do zíper, ó. Por aqui, ó. Alinho bem aqui, ó, tá? E vou marcar aqui, ó. Só que o zíper eu não vou dar pique nele, porque o zíper é nylon. Se eu der um pique aqui, eu vou acabar desfiando, ele vai acabar desfiando. Então, eu marco com o giz, tá? Ó. Vou marcar aqui. E vou marcar aqui o outro lado. Tá? Deixa eu só reforçar aqui embaixo agora. Ó, tô com o zíper marcado meio. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o zíper meio com meio, tá? Direito com direito e meio com meio. Acerto bem aqui, ó, pra ficar bem certinho o meio com esse pique que eu marquei, tá? Vou colocar um clips aqui só pra ele não sair da posição, tá? Então, acertei bem aqui, meio com meio. Vou pegar uma dessas partes do forro e vou colocar com o direito pra baixo. Só confio. Coloco o direito do tecido pra baixo. Aí, eu vou passar uma costura, pode utilizar pezinho de zíper, tá? Quem preferir, ou se você tá trabalhando numa máquina doméstica que ela desloca a agulha pra esquerda, você desloca a agulha dela pra esquerda, se não for utilizar o pezinho de zíper. Eu aqui tenho um pezinho de calcador bem estreito, então eu vou costurar sem utilizar o pezinho de zíper, tá? Vou passar uma costura aqui, daí eu vou desvirar esse forro e rebater essa costura, tá? Então, costurei, ó. Agora, eu vou desvirar e vou rebater essa costura, tá? Empurra bem o forro pra trás, assim, ó. Acerta bem e rebate uma costura aqui. Ó, ficou assim, tá? Com a costura rebatida. Esses excessos aqui, depois a gente corta, tá? Agora, eu vou costurar aqui, ó, nessa outra parte do zíper, esse outro tecido que eu tenho aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó,
marco o meio também. Na verdade, nem precisa marcar, porque daí é só alinhar com o tecido de baixo, tá? Mas só vou marcar aqui por garantia. Marco o meio e vou posicionar bem certinho meio com meio, tá? O direito dele voltado para baixo, ó. O direito voltado para baixo. Acerto bem. Ó, uma dica bacana para o tecido não andar e vocês não perderem o meio, é passa uma costura bem aqui na bordinha, ó. Bem no meio, passa uma costurinha, ó. E aí, vocês prendem o zíper e ele não vai andar, ele não vai sair da posição, tá? Daí ele, ó, já ficou estabilizado, ficou certinho. Agora, eu coloco o forro com o direito para baixo. Pego outro forro, são 4, né? Vou utilizar 2 em cada zíper. Com o direito para baixo aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou costurar, desvirar e rebater a costura. Olha, ficou assim, tá? Costurado, aqui costurado com forro. Agora eu só vou cortar esse excesso aqui, ó. Então, vai ficar desse jeito, olha, nosso zíper, com esse reforcinho aqui na bordinha dele, tá? Bom, o outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. Vou marcar o meio do zíper. E o meio do tecido, tá? Aí, eu vou colocar meio com meio, direito com direito. Vou passar aquela costurinha bem na bordinha, bem no meio, só pra estabilizar, pra ele não sair da posição, tá? Confere, vê se tá certinho. Ó, passo uma costurinha bem aqui no meio. E agora, eu coloco o terceiro forro com direito pra baixo, tá? Aí, eu vou costurar, desvirar e rebater, tá bom? Ó, ficou assim. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tá sem zíper, e vou trazer ela aqui, ó. Bem no meio, acerto bem o meio aqui, ó, do zíper. Acerto bem, alinho bem aqui. Vou passar uma costura só prendendo o meio. Ó, passei a costura só prendendo o meio. Agora, eu pego o último forro e coloco com o direito pra baixo e costuro. Tá? Então, olha só, costurei. Agora, eu preciso rebater essa costura também. Agora, pra rebater, eu vou puxar bem aqui, ó, vou acertar bem. Ó, empurro bem o forro, empurro bem o tecido. E aí, eu vou ter que rebater ela puxando por aqui, ó. Entrando com ela aqui assim na máquina, tá? Porque não dá pra desmontar o zíper, porque ele tem aquele acabamentozinho na ponta. Tá? Então, a gente acerta bem aqui na máquina e com jeitinho a gente vai rebatendo essa costura, tá? Ó, rebati a costura, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó?
Eu vou colocar direito com direito, né? Vou deixar direito com direito, vou acertar bem aqui, ó. Deixa eu cortar esse excesso aqui, só pra facilitar. Bom, então, olha só, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou juntar aqui, ó, direito com direito, vou empurrar bem o meu zíper pro lado do forro, olha, desse jeito, ó, ele tá jogado pro lado do forro. Eu vou colocar o cursor aqui no meio, só pra não me atrapalhar, tá? Ó, tudo jogado pro lado do forro. Vou colocar um alfinete aqui, ó, só pra eu não perder o guia. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, empurro o zíper pro lado do forro, acerto bem, alinho bem a costura aqui, ó, tá? Coloco um alfinete. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu só empurrar o cursor. Meu cursor ficou desencontrado, ficou um de um lado e o outro do outro, tá? Aí eu não quis desmanchar a costura, mas vocês prestem atenção dos cursores ficarem abrindo dos dois do mesmo lado. Agora, o meu bolsinho inferior eu vou fazer também desencontrando para eu poder acertar. Ó, coloco pra cá, acerto bem. E aqui do outro lado a mesma coisa, empurro bem. Agora, eu vou fechar três partes, tá? Vou fechar as duas laterais maiores e uma menor. Uma das laterais menor, eu vou deixar sem costurar, que é por onde eu vou desvirar, tá? Bom, então eu costurei toda a volta, deixei aqui uma abertura sem costurar, tá? Aqui sem costurar. Agora, eu vou só dar uma refiladinha aqui, cortar os excessos que ficaram. Ó, agora eu coloco minha mão aqui por dentro, ó, vou abrindo o zíper, abro um zíper, vou abrir o outro zíper, tá? E vou desvirar. Agora eu vou fechar aqui embaixo, tá? Vou fechar aquela parte que ficou aberta, tá? Só guardar o bolso. E tá pronto. O bolso menor, eu fiz a mesma coisa, tá? Aí, eu já vinquei aqui o meio dele, ó. E vou vincar o meio desse aqui também no ferro. Vou deixar eles bem certinho, meio com meio, tá bom? Vou reservar os bolsinhos e a gente vai começar a trabalhar na aba. Para fazer a aba, a gente vai precisar dos tecidos 10 por 15, tá? Eu vou arredondar aqui, ó. Em uma dessas laterais de 10 centímetros, eu vou arredondar, tá? Eu vou fazer aqui com uma régua de canto, mas pode ser com qualquer objeto redondo, como eu já ensinei em outros vídeos, tá? Pode ser com um cone de linha, pode ser com uma tampinha redonda, tá? Ó, vou marcar o meio aqui, o meio não, vou arredondar aqui e vou arredondar aqui. Tá? Ficou assim. Agora, eu corto nesse contorno que eu fiz, tá? Ó, ficou assim arredondado. Agora, eu vou pegar a manta e vou colocar o tecido direito com direito e a manta por baixo, ó. Tá? E vou passar uma costura em toda a volta. Nessa parte reta aqui, eu não vou costurar. Por aqui, eu vou desvirar. Então, eu começo com o retrocesso e termino com o retrocesso. Depois que eu costurei, que eu costurar, eu vou recortar todo o excesso de manta. Eu vou dar piques aqui nessa parte arredondada, tá? Para ela não ficar repuxada. Vou desvirar a aba e vou rebater uma costura, tá bom?
Ó. Então, rebati a costura, desvirei, rebati a costura e passei uma costura fechando aqui, tá? Pra fechar esse organizador, eu vou utilizar um botão de pressão. Mas, se vocês podem utilizar também um botão de imã. Então, antes de fechar aqui, ó, já coloca um botão de imã aqui, tá? Porque senão depois não dá certo. Para fazer agora a parte externa, a gente vai pegar o tecido de 30 por 38, aqui eu tô utilizando o jeans, tá? Vou pegar o molde, aqui eu transferi meu molde para um material mais resistente e eu vou transferir esse molde para esse tecido, tá? Então, eu vou riscar aqui, ó. Ó, eu gosto de marcar aqui o meio, porque daí ele não fica torto. Tô utilizando um giz que apaga, tá? Só passar o ferro, ele apaga. Por isso que eu passei esse risco aí no meio, tá? Senão, eu não teria feito esse risco aqui, tá? Ó, ficou assim, tá? Esse mesmo risco eu vou fazer na parte principal, tá? Vou riscar e aí eu vou recortar no risco, tá bom? Faltou falar na lista de material do bolso do plástico. A gente vai fazer um bolso plástico também. Então, para fazer esse bolso plástico, eu cortei uma vez no plástico, que eu tô utilizando o plástico fosco, mas pode ser o plástico cristal, pode ser aquela telinha vôlei, aquela de furadinha, sabe? Pode ser aquela tela ou pode ser o plástico. Então, eu uma vez, 25 por 25 no plástico e mais duas vezes de 6 por 25 no tecido, tá? Que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó, do lado avesso, da parte lisa aqui do meu plástico fosco, vou dobrar a tirinha ao meio, ó, e vou costurar aqui. Ó, costurei de um lado e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dobrar o meio, a tira e vou costurar aqui nessa parte de baixo do plástico. Bom, então ficou assim, ó, com as duas partes costuradas. Agora eu vou... Ficou assim, né? Então, as duas bordinhas aqui com acabamento, tá? Essa aqui é a parte interna daquela parte principal, daquela aba que vai fechar o organizador. Então, aqui, ó, eu já tinha marcado o meio, porque na hora que eu risquei o molde, eu marquei o meio, tá? Lembram lá na hora que eu rebati o molde? Então, eu já tenho o meio marcado. Aqui, o bolsinho, eu dobrei ele ao meio, assim, ó, e dei um pique aqui, ó, tá? E do outro lado eu fiz a mesma coisa, eu acertei aqui e dei um pique aqui no meio. Agora, eu vou colocar o avesso do plástico pra baixo, ó, e vou acertar ele aqui, ó. Bem certinho, pique com o meio. E aqui do outro lado também, pique com o meio, tá? Ficou assim. Vou pegar a régua só pra eu conferir, ver se ficou certinho. Certinho. Agora, eu vou passar uma costura aqui assim, ó, nas laterais, só para estabilizar esse bolso, tá? Só para eu fixar ele aqui, para ele não ficar andando da posição, tá? Ó, o bolsinho ficou assim, tá? Ó. Agora, a gente vai pegar aqueles outros bolsos que nós fizemos um maior e fizemos um menor, né? Ó. Agora, eu vou marcar o meio dele. Eu vejo aqui, como eu acabei colocando meus cursores um para cada lado, então eu vejo como que eu quero colocar. Eu vou colocar um para lá e um para cá, e esse aqui também eu vou colocar intercalando, tá? Ó. Aí, eu vou marcar o meio desse bolso bem certinho também, ó. Alinha bem. Ó, acerta bem.
Vou marcar aqui com um giz. Tá, ó. Marquei o meio. Esse aqui também eu vou acertar bem aqui, ó. E vou marcar o meio. Tá? Então, eu tenho os meios marcados. Para eu poder centralizar, para ele não ficar torto aqui, também eu vou marcar o meio aqui na largura desse tecido, tá? Então, eu vou ver aqui quanto ele tem, ó. Ele tem 26, então o meio vai ser 13. 10, 11, 13. E aqui também eu vou marcar 13. 13, aqui. Tá? Então, aqui é o... Só esse pontinho já é o suficiente. Aqui é o meio na largura, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar essa marca do meio aqui, ó, bem aqui na marca do meio. E aqui também eu tenho que dobrar ela na largura, tá? Ó, desse jeito, ó. Aí, eu vou marcar aqui também. Tá? Bem certinho aqui. E aqui também eu vou dobrar o meio e vou marcar aqui, ó. Tá? Agora eu coloco meio, os meios, junto todos os meios. Meio aqui. E o meio aqui. Vou dar uma conferida aqui para ele não ficar torto. Tá? Esse vai ficar desse jeito e o outro ele vem aqui em cima. Esse aqui é só acertar o meio aqui. Tá? Agora eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo o bolso, os dois bolsos e fechando o bolso plástico, tá? Eu vou colocar o alfinete pra eu me garantir aqui que não vai sair da posição. Deixa eu pegar um alfinete bem fininho aqui. Bom, então eu tô aqui com a parte externa, ó, eu costurei essa abinha com vocês, né? Só que eu acabei fazendo outra, eu vou colocar assim, vou colocar estampada, tá? Eu achei que vai ficar mais alegre a peça, tá? Bom, eu fiz igualzinha, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aquela lá, eu fiz essa daqui. Pra gente costurar essa aba, eu vou primeiro marcar o meio. Ó. Acho que eu vou marcar medindo. Deixa eu marcar, vou marcar por aqui que fica melhor. Então, é 26, eu vou marcar 13. 10, 11, 12, 13. 13 e 13. Tá? Então, aqui é o meio da minha peça. Da borda aqui, ó, eu vou entrar 3 centímetros, tá? Então, vou fazer uma linha na marcação de 3 centímetros. A minha aba, eu vou marcar... Se vocês forem colocar botão de imã, tem que colocar antes de fechar aqui, já colocaria uma parte aqui, tá? Eu vou dobrar aqui ao meio. Pique, porque não tá aparecendo, ó. Marquei o meio e eu vou posicionar ela desse jeito aqui, ó. Assim, ó.
meio com meio, tá? E ela alinhada com essa linha aqui, ó, dos 3 centímetros, tá? Confere, vê se ficou retinha, se não ficou torta. Bom, então olha só, ela tá certinha no meio, coloquei um alfinete aqui só pra manter a posição, tá? E vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, tá? Ó. Ó, costurei. Agora eu vou virar a abinha pra frente, ó. Empurro bem, puxo bem. E aí eu vou rebater uma costura aqui, tá? Então, ó. Acabei passando 2 costuras só pra fazer um charmezinho. Agora eu vou dobrar aqui ao meio, ó. Bem certinho aqui, ó. E vou fazer a marcação que eu vou colocar o botão, tá? Se fosse botão de pressão, eu já ia cortar ali e colocar o botão. Eu coloco sempre, ó, alguma coisa aqui, ó. Que na hora que eu puxo, ó, eu puxo e deixo essa folga aqui, ó. Porque se eu puxar, fizer ele muito apertado, o que que vai acontecer? Não vai caber os bolsos, não vai caber nada dentro dela, tá? Ela não vai ter espaço pra gente guardar as coisas, tá? Então, sempre vocês coloquem alguma coisa. Eu coloco um palitinho, uma caneta, qualquer coisa que dê certo aí, tá? Agora, eu vou colocar o botão aqui, tá bom? Bom, então, olha só, coloquei o botão, tá? Coloquei botão de metal, pode ser botão de plástico, ou pode ser também o botão de imã, né? Aí, também tem que colocar tudo agora, ó, pra ele não ficar aparecendo na parte interna, tá? Agora, a gente vai costurar a parte com os bolsos aqui, ó. Então, eu vou acertar bem, ó. A gente acerta bem. E aí, vou passar uma costura aqui em volta, prendendo essas 2 partes, tá? Porque o acabamento dela é feito em viés. Daí, depois a gente passa o viés. Ó, não gravou, eu costurei todo o viés achando que tava gravado, não gravou, tá? Então, o que que eu usei aqui? Eu utilizei o viés de Boneon, tá? Acabei utilizando um azul marinho, fiquei na dúvida entre um pink e um lilás, mas acabei costurando um azul marinho mesmo. Vocês podem utilizar o viés de Boneon, pode utilizar o viés de tecido, o viés de algodão, o viés que vocês estiverem acostumados a trabalhar, tá? E aí, eu costurei esse viés em toda a volta da peça, dando o acabamento, tá? E aí, ela ficou assim, ó. Com os bolsinhos, olha, 4 bolsinhos com zíperes e 2 bolsinhos plástico aqui sem zíper para guardar alguma coisa que precisa, que não pode perder, que tem que ficar bem visível, tá? É uma peça super fácil, o grau de dificuldade dela é médio por conta dessa quantidade de zíper que tem que costurar. Mas conforme vai pegando a prática em costurar zíper, ela torna-se uma peça fácil. Pode fazer com um bolso só, pode fazer somente com bolso de divisórias, pode fazer com mais um bolso também, tá? Aí sempre vocês vão regulando aqui a abinha para poder fechar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.